Estamos aqui para mais um Dedinho de Prosa. Eu, Nara Coelho, venho às segundas e sextas-feiras, das 18 às 18h30, fazer um dedinho de prosa, fazer um bate-papo, uma conversa entre amigos, né? Falando e conversando sobre as coisas da vida, sobre as situações da vida, sobre o viver, sobre o conviver, sobre se olhar, né? A gente que fala muito da gente ter que se olhar, né? Olhar para a gente poder se situar no mundo, a gente tem que começar olhando para a gente mesmo. E a gente então tem vindo toda segunda e sexta-feira fazer essa prosinha, né? Esse dedo de prosa. A ideia é uma conversa. Então aqui eu não trago uma verdade suprema, indiscutível. Não, a gente traz aqui o nosso olhar sobre a vida, sobre o viver, sobre o conviver, sobre os diversos temas, sobre as diversas questões da vida, não é mesmo? Então, é isso que a gente vem fazer aqui. E como é uma prosa, é uma conversa, e eu trago o meu olhar, a ideia é que vocês também coloquem o de vocês. Então, sintam-se muito à vontade para deixarem nos comentários os seus posicionamentos, as suas opiniões, os seus pensares, os seus olhares, e inclusive olhares e pensares diferentes do nosso, né? Isso é muito bom. É na diferença, é no contraponto, é na divergência da construtiva, do olhar diferente, que a gente cresce, que a gente melhora, que a gente aprende, né? Esse é o caminho para o crescimento. Se tudo fosse só de uma cor, não teria graça, não é mesmo? Então, o que é bonito é a diversidade das cores. E a diversidade das cores, elas vão se formando à medida que as cores vão se misturando, né? Nós temos aí 7 cores básicas que vão se misturando e formando uma matizes de cores infinita. E a vida é assim, né? É nessas relações, nesses nossos andares de cada dia, nesse nosso conviver de cada dia, que a gente vai se construindo e vai construindo a vida, a nossa, e contribuindo na construção da vida das pessoas que estão à nossa volta. E hoje a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre uma coisa chamada autoestima. E a autoestima é uma coisa essencial para a gente começar qualquer coisa. E nós estamos aí, em julho, né? Um mês que abre oficialmente o segundo semestre de 2021. Então, precisamos começar esse ano, esse mês, bem, né? Para cima, olhando ele de frente. E a autoestima é uma construção, é uma coisa que a gente vai fazendo a cada dia, a cada momento, né? E ela é um processo interno, é um processo em que ninguém pode fazer por mim, que ninguém pode fazer por ninguém, que ninguém pode ajeitar para o outro, não é mesmo? Quando você vai fazer, por exemplo, análise, terapia, o, o profissional que está auxiliando, ele não faz o processo para você. Ele apenas provoca, né? Estimula a você enfrentar a você mesmo. Porque trabalhar a autoestima é a gente enfrentar a gente mesmo. Né? É a gente se arrumar internamente. É a gente organizar o que está dentro de nós. Né? Oi, Célia, seja bem-vinda. É a gente ir organizando o nosso mundo interno. E organizar o nosso mundo interno é olhar para a gente e começar vendo o que está bagunçado, como é que eu posso arrumar essa bagunça, o que está mais ou menos arrumado, mas não está arrumado como eu quero, como eu gosto. Às vezes está arrumado para atender a necessidade do outro,
para atender a expectativa do outro, mas não é o que de fato a forma que eu queria que tivesse arrumado, né? Então, nos arrumar internamente é como a gente faz quando a gente vai arrumar o nosso guarda-roupa. É olhar para cada partezinha, né? Primeiro a gente dá aquela olhada no todo, e aí a gente começa gaveta por gaveta, partilheira por partilheira, e vai arrumando, né? E a primeira coisa que a gente faz quando vai arrumar o guarda-roupa é dar aquela geral, né? É a gente olhar o que fica e o que sai. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai arrumar o guarda-roupa da gente, não é? Então, quando a gente vai se organizar internamente, também. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o que fica e o que sai, né? E o que é que a gente tira do guarda-roupa? A gente tira aquilo que a gente não gosta mais, a gente tira aquilo que não serve mais e a gente tira aquilo que está estragado. E a gente tira também aquilo que é supérfluo, que a gente comprou, mas de verdade nunca usou, ou até ganhou. Tá ali, é bom, mas não é uma coisa que combina com a gente. Então a gente também tira do nosso guarda-roupa, não é mesmo? Oi, Gabriel, que bom ter você aí. É o que a gente tira, não é mesmo? Não é isso que a gente, quando a gente vai organizar o guarda-roupa da gente, não é isso que a gente olha? A gente tira primeiro as coisas que nós não queremos mais. Então, quando a gente vai olhar para dentro da gente, para a gente organizar a nossa estima, a gente tem que fazer isso. Então, primeiro a gente tem que olhar e ver o que tem dentro da gente que não nos serve mais. O que nós estamos ainda insistindo em conviver, insistindo em ter, mas que de verdade não nos cabe mais. Não funciona mais. Não dá mais certo. Mas nós estamos insistindo. E nós precisamos, então, tirar para fora. Tirar para fora, olhar de frente o que não nos serve mais. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é a insistência de seguir num caminho que não é mais o caminho que nos enquadra, né? Então a gente precisa. Às vezes o que está estragado, nós não tiramos as roupas estragadas do guarda-roupa, então nós temos que olhar para dentro de nós e tirar o que está estragado. E o que está estragado na gente? São as mágoas que nós guardamos, são os ressentimentos que nós guardamos, são as nossas manias, né, de nos considerar inferiores, de nos considerar menos, de nos considerar incapaz. São os nossos hábitos viciosos de transferir para amanhã o que pode ser resolvido hoje. Então, o que é que está estragado na gente? É aquilo que a gente segura e que não nos ajuda, e que não nos faz crescer, que nos faz melhor, que não nos faz acreditar nas nossas potencialidades. Às vezes são coisas que nós estamos carregando há muito tempo. Às vezes são coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência. Às vezes são amores mal resolvidos. Às vezes até a relação entre amigos, parentes, relação entre pais, pai e mãe, que você não resolveu e aí você continua guardando, né? Então é importante limpar isso para fora, pôr isso para fora. E pôr isso para fora é olhar para essa situação e pensar, meu Deus, mas aquilo aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. Por que eu estou preso nisso ainda? Por que eu não olho para frente? Aquilo aconteceu naquela situação, aquelas pessoas, porque hoje, né, seja a idade que nós temos hoje, né, a idade que você tinha antes, você era muito mais jovem com 10 anos atrás. Então, aquilo que aconteceu naquele momento foi talvez o que de melhor aquelas pessoas podiam nos dar naquele momento. E a gente fica carregando aqueles pesos, né? Então é importante a gente olhar e organizar e tirar o que está estragado. Tirar, né, como a gente tem no nosso guarda-roupa algumas coisas, o que a gente ganhou, o que a gente comprou, mas de verdade, foi só na empolgação, mas não cabe com nós, não serve para nós.
Então, às vezes, a gente também está fazendo isso interiormente. Às vezes a gente não gosta, desde coisas simples. A gente de verdade nem gosta de maionese, mas come maionese para agradar todo mundo. Né? Às vezes a gente tá até se vestindo, se comportando de uma maneira X ou Y, porque foi dito que tem que ser assim, ou porque uma época eu achei que isso era legal e agora não sei como me desfazer disso, parar de fazer isso. Mas isso de verdade, não me faz bem. Então, eu tenho que buscar caminho para a gente fazer essa limpeza, né? Olhar para mim e construir a minha autoestima começa por isso. E o que fica no nosso guarda-roupa, né? Fica aquilo que nós gostamos. E dentro do que nós gostamos, nós ainda vamos ter aquilo que nós gostamos muito, que nós usamos sempre. Vamos ter aquelas coisas mais ou menos, né? E vamos ter aquelas coisas que a gente tem, não gosta tanto, mas é útil, é bom, né? Às vezes um casaco que eu nem gosto tanto, mas ele é bem quente, então dependendo do horário que eu saio para trabalhar, ele é bom, né? Então, a mesma coisa. Né? O que fica em nós que é bom? E o que é bom nós temos que valorizar, temos que colocar para frente. Né? Não é isso que a gente faz, mas aquilo que a gente usa muito, que a gente deixa bem fácil da gente pegar. Então a gente também tem que fazer isso com a gente, olhar dentro da gente e ver o que nós temos de bom. E aquilo que nós temos de bom e que nós gostamos em nós, nós devemos colocar para frente, nós devemos colocar em ação, nós devemos acreditar nessa potencialidade. E cada um tem as suas, e cada um tem as suas qualidades. E tem o seu jeito de ver a vida. E é importante que a gente descubra qual é o nosso jeito. E aprenda a se posicionar nele. Porque ter autoestima é o que me leva a me posicionar diante da vida, diante das situações. Né? Quando eu aprendo a me conhecer, sei o que é bom para mim, sei o que me faz bem, sei o que eu tenho de qualidade e sei, inclusive, os meus defeitos, né? Que é aquela roupinha que eu tenho lá, que eu nem gosto tanto, mas que eu preciso ter. Eu sei quais são os meus defeitos, as minhas dificuldades, porque eu não gosto muito da palavra defeito, né? Mas aquelas coisas que não são legais, que todo mundo tem, né? Ninguém aqui é perfeito, nós já conversamos sobre isso, né? Que todo mundo aqui está num processo de aprendizagem, então ninguém é perfeito. Então, a gente tem aquelas coisas. E a gente tem aquelas coisas também que não são os nossos, mas são as nossas dificuldades. Por exemplo, eu conheço gente que tem muita dificuldade de falar em público. Eu conheço gente que não tem dificuldade de falar em público, fala maravilhosamente bem, mas tem muita dificuldade de expressar os seus sentimentos, as suas emoções. De contar para o parceiro, para a parceira, qual é a sua dificuldade, qual é o que lhe faz feliz, seja na relação social ali com a pessoa amada, seja na cama, né? E aí a pessoa sofre. Então eu preciso perceber quais são as minhas dificuldades, para quê? Para mim aprender a superar, para mim aprender a vencê-las. E algumas eu posso decidir que não quero vencê-las. Não, deixa aí, não me atrapalha. Né? Não, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldades, como a gente comentou no começo, de falar em público. Mas ela não trabalha com uma coisa que precise disso, ela não faz nada, ela não quer ser uma atriz, não quer ser né? Não quer fazer um dedinho de prosa no YouTube, no Facebook, então por que ela tem que superar isso? A gente também tem que aprender a dizer isso pra gente e pro mundo. Não, eu sei que eu tenho essa dificuldade, mas eu não quero superar, não me faz diferença superá-la ou não. Ter autoestima, então, me garante, inclusive, essa construção de eu dizer para as pessoas, olha, isso eu tenho dificuldade, mas eu tenho outras dificuldades que para mim são muito mais prioridade superá-las do que essa X ou Y. E a gente precisa ir construindo a nossa autoestima.
Ela não vem pronta, ela não vem num pacotinho. E às vezes a gente conhece pessoas que são muito falantes, muito alegres, né, que no público elas dão uma demonstração assim de que parece que a vida é zen, né, que tudo é 10 e tal. E a gente pensa assim que essa pessoa tem a autoestima lá em cima. E na realidade, quando ela está sozinha, ela cai por terra. Ela, ela tem a autoestima que não está lá em cima como a gente pensa. Não é o que você joga para as pessoas, é o que você se sente, é como você se sente, é que garante se vocês como está a tua autoestima. E a gente precisa trabalhar a nossa autoestima, inclusive porque com isso a gente aprende a conviver com as pessoas, a entender o outro e a não permitir que o outro me agrida. Porque, por exemplo, quando eu sei que eu tenho uma dificuldade X, ou que eu tenho um defeito Y, que eu tenho a qualidade H, e alguém vem com pedras na mão para tocar justamente na minha ferida, que seja lá a minha dificuldade, mas se eu sei que eu tenho, o que ela disser não vai me dizer, porque eu sei que tenho. Você vai dizer exatamente, eu tenho, daí, né? Estou trabalhando para vencê-la. Esse que é o importante. Quando a gente trabalha a nossa autoestima, a gente passa a se posicionar, inclusive diante do mundo, das situações, das pessoas. E é muito importante que a gente se faça isso, que a gente diga para as pessoas do que a gente gosta, do que a gente não gosta, qual é o nosso limite. Todo mundo tem um limite de aproximação, de paciência, de tolerância, de aceitar sugestões. Todo mundo tem um limite, né? E a gente precisa dizer isso para as pessoas, estabelecer. E quando a gente trabalha a autoestima da gente, a gente consegue dizer isso de maneira tranquila, de maneira calma, né? Sem deixar que o outro fique irritado. Quando nós não trabalhamos a nossa autoestima, quando alguém nos diz algo que não nos agrada porque toca em pontos sensíveis nossos, que nós não trabalhamos, que nós não tomamos, nós não admitimos para nós mesmos, a gente se irrita, vira uma discussão e vira uma confusão. Isso seja no trabalho, seja na família, seja nos nossos relacionamentos amorosos, vira uma confusão. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa perceber essas coisas, e tomando ciência, e lembrando sempre que ninguém é perfeito, que ninguém é feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, e que ninguém é perfeito. Então eu não tenho a obrigação de ser perfeita. Ninguém tem a obrigação de ser perfeito. Ninguém tem a obrigação de ser bom em tudo. Ninguém tem a obrigação de estar todos os dias feliz. Ter autoestima, trabalhar a autoestima, não quer dizer que eu não vou ter momentos que eu vou ficar triste, momentos que eu vou ficar chateada, momentos que eu vou ter vontade de jogar tudo pro alto. Não. A minha autoestima, inclusive, me permite isso, né? Vai dizer para mim as situações que a gente quer ficar quieto, inclusive para refletir, para pensar, para sentir, né? A gente sempre fala isso, que a tristeza tem que ser sentida. Ela não pode ser convidada a ficar, né? Mas quando ela aparece, a gente tem que bater um papinho com ela, dar uma conversadinha, descobrir o motivo da tristeza e aí dizer para ela, obrigado pela visita, foi bom, mas está na hora de você ir, porque eu vou buscar soluções para o que me provoca a tristeza. Né? Então é importante que a gente vá pensando. E à medida que a gente vai trabalhando a autoestima interna, aí a gente vai também olhando para nós externamente e vamos ser mais bondosos. Por quê que nós vamos ser mais bondosos conosco mesmo? E vamos ter uma aceitação muito maior de quem somos externamente. Porque nós vamos estar bem conosco mesmo. Porque nós vamos estar entendendo que cada um
no seu jeito de ser, na sua forma de ser, inclusive física, tem as suas belezas, né? Tem a sua grandeza como ser humano. E aí não vai importar. E aí eu vou conseguir trabalhar a questão se eu sou da questão dos rótulos, dos padrões, né, de beleza, que tem que ser assim, que tem que ser assado. E aí não vai ter problema. Eu vou entender que são rótulos, que são imposições da sociedade, mas que não agregam à minha vida. Então, se o padrão é ter 1,70 m e pesar 45 quilos, né? E ter bumbum redondo, busto pequeno, não tem problema. Se eu tenho 1,60, peso 75 quilos, né? E não tenho bumbum tão redondo e tenho seio menor ou maior. Não, porque eu vou conseguir perceber que eu tenho, no meu conjunto todo, eu tenho muita beleza. Né? Então é importante que a gente faça esse trabalho e perceba que, na verdade, quando a gente deixa que os rótulos vão entrando em nós sem discussão, sem análise, a gente está permitindo ser violentado. Isso é uma violência que nós permitimos. Nós não podemos permitir que os rótulos caiam em cima da gente, né? Que os rótulos pesem em nós, porque a sociedade adora trabalhar com rótulo, né? Nós vamos desde os rótulos de que loira é burra, né? Não sei de onde que vem, né? Até o rótulo que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, o rótulo de que homem não chora, o rótulo de que homem não pode ser atencioso, que se um homem é mais educado, se é mais gentil, mas aí então ele é gay, né? E o rótulo de que qual é o problema se a pessoa é homossexual, né? Nós não podemos admitir que os rótulos pesem em nós e que as pessoas determinem o que nós somos e como somos, né? Oi, Anderson, que bom que você está aí. Não é mesmo? Você veja, eu já sou madurinha, né? Eu já tenho 56 anos. E aí eu tenho visto muita... a gente acaba conversando com as amigas e muito acabam trocando com a gente figurinha, muito assim, você viu a fulana lá que faz live sobre a roupa certa pra gente que tá madura. Eu digo, meu Deus, mas tem roupa certa pra gente quando a gente tem 50 anos? Eu não sabia disso. Isso é um rótulo, a roupa certa, porque você tem a idade X ou a idade Y. Isso é um rótulo. Então eu não posso usar tal coisa? Pode. É aquilo que nos faz bem. Aquilo que nos faz bem. A gente não precisa ter O mundo já está muito grande, já tem muita tecnologia, já tem muito conhecimento para a gente se prender nessas bobagens e acreditar que a gente é menos porque a gente não está dentro do padrão X ou Y. O que importa de verdade, é que o que nós estamos fazendo nos faz feliz. Nos permite levantar de manhã de bem com a vida. É isso que importa. Se eu gosto de roxo com laranja e mais uns detalhes em lilás e me sinto muito bem usando essa roupa e saio faceira, não importa. Não importa se o mundo acha isso, entre aspas, ridículo, cafona, dê o nome que quiser. O que importa é que eu me sinto bem.
né? Isso é que importa. E isso em todas as coisas da vida. Eu dei um exemplo ali que, né, a gente tem que dizer que não gosta de maionese, porque às vezes, até nessas coisas simples, a gente passa a vida comendo alguma coisa para deixar o outro feliz. Né? É bom fazer o outro feliz? Claro que é. E claro que a gente tem que ter essa vontade de compartilhar, de fazer as coisas com as pessoas que a gente ama. Né? Mas é importante que isso não nos agrida. Quando a gente faz alguma coisa para o outro que a gente, entre aspas, diz nos amar, mas nos agride, primeiro, não é amor. Né? Amor não nos agride. Então, se eu tenho para deixar o outro feliz, fazer alguma coisa que me agride, ou deixar de fazer alguma coisa que para mim é muito importante, que faz a diferença, não é amor. É alguma coisa que nós temos que trabalhar. E aí eu também não estou respeitando o meu ser e a minha autoestima que está precisando ser trabalhada. Né? Porque ceder em todos os relacionamentos de trabalho, de amizade, de amor, a gente tem que ceder aqui, tem que ceder ali, tem que trocar lá, mas isso tem que ser o quê? Mútuo de ambos os lados. E não pode ser nas coisas que são essenciais, que nos marcam, que tornam nós quem somos. Né? É o que nos diz quem nós somos. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito brincalhona, que tem muitos amigos, que sempre gostou de conviver com muita gente, começa um relacionamento, onde nesse relacionamento o outro vai cortando tudo e vai fazendo essa pessoa encolher. Se ela encolheu, não está fazendo bem. Mas antes, inclusive, dela avaliar a relação, ela tem que se posicionar e avaliar ela. Né? E ver por que ela está deixando que o outro pode. Aonde que ela não está acreditando nela? Porque o primeiro passo para a gente poder se posicionar diante da vida e correr atrás do que nós queremos é nós acreditarmos em nós. É nós nos entendermos. Esse é o primeiro passo. E aí a gente começa a definir o que a gente gosta, qual é o caminho que a gente quer, inclusive começa a perceber quem que fica e quem que sai da nossa vida. É importante quando a gente começa a trabalhar a nossa autoestima, é que a gente começa a perceber que tem algumas pessoas que não nos fazem bem. Do mesmo jeito que tem algumas comidas que não nos fazem bem, algumas roupas que a gente que a gente olha e a gente não se gosta no espelho, a gente tem algumas pessoas que a gente convive e não nos fazem bem. E a gente tem que aprender a estabelecer. Se eu não posso me desvincular, por exemplo, profissionalmente, às vezes são pessoas, colegas de trabalho, e eu não posso dizer para a pessoa tchau, né? Vai buscar teu. Mas eu posso estabelecer limite, eu posso manter uma distância, né? De convivência, que a pessoa perceba que ela tem um espaço, que a gente é educado, mas que ela não precisa adentrar a minha intimidade. E isso é importante. E a gente precisa definir isso. E a autoestima é uma coisa que a gente tem que estar sempre trabalhandinho, né? Tem que estar sempre atendendo, tem que estar sempre cuidando, tem que estar sempre olhando o que está acontecendo. Por que eu estou tão fragilizado? Aonde que está o problema? A grande maioria das vezes, quando as pessoas nos machucam, não é que a pessoa tem o poder de nos machucar. É que nós permitimos que ela nos machuque. É porque nós acreditamos no que ela está dizendo. No sentido de que sempre que alguém nos machuca, ele está nos desclassificando, apontando falhas. Não é mesmo? Sempre que alguém nos machuca, ela está apontando falha. Ela tem dois momentos que as pessoas nos machucam. Quando elas nos apontam falhas, né, vêm para cima de nós, ou quando elas nos decepcionam. Em ambos os casos, nós somos responsáveis.
Quando ela nos machuca, isso quer dizer que nós, aquilo que ela está dizendo da nossa falha, nós acreditamos que é tão grande quanto ela está falando. Ah, mas é, né? Vamos dizer assim, que você chega à conclusão que é. Ok, é, mas não precisa deixar que o outro faça o que... E se é, o que eu estou fazendo para trabalhar e para melhorar? Então, quando a gente fala que ter autoestima não é a gente viver feliz, contente e só enxergar o que a gente tem de bom. Não. É a gente ter ciência, inclusive, das nossas limitações e daquilo que a gente precisa melhorar. Não é mesmo? E quando eu digo que quando os outros nos decepcionam nas nossas expectativas, é porque nós também colaboramos. Porque normalmente, quando a gente olha para o outro, a gente joga uma imagem em cima do outro. Principalmente se tiver envolvido emoções, sentimentos, desejos, né? A gente não vê o outro exatamente como ele é. A gente vê aquela fantasia que a gente cria do outro. E aí, na convivência, chega uma hora que a fantasia, a imagem que a gente jogou em cima do outro vai ruir, vai cair, né? Porque ele vai se mostrar quem ele realmente é, queiramos ou não. E aí a gente diz assim que o outro nos decepcionou. Na grande maioria das vezes, é a gente que provoca, porque a gente espera o que o outro não pode me dar. E normalmente, quando a gente espera o que o outro não pode me dar, é porque eu estou querendo que o outro resolva alguns problemas internos meu que eu não resolvi. As minhas carências, as minhas vontades que eu não tenho coragem de expressar, que eu quero que o outro adivinhe. Então, por isso que é importante a gente trabalhar a nossa autoestima. Porque aí a gente percebe, inclusive, isso. Quais são as minhas carências? E como é que eu vou fazer para trabalhar essa minha carência? Como é que eu vou trabalhar para superar elas? Eu tenho que pensar nisso. O que é importante na minha relação com o outro? E por que eu não tenho coragem de dizer o que é importante? E eu tenho que buscar as formas. Então, ele é um trabalho gradual e ele é um trabalho constante, né? Que a gente tem que estar fazendo. Porque, a partir disso, a gente, inclusive, estabelece e consegue perceber e irradiar. A gente fala aqui muito de energia, né? Então, quando eu me posiciono, quando eu me conheço, como eu consigo trabalhar minha autoestima, percebendo, né, quem eu sou, com as minhas limitações e potencialidades, e me aceitando da forma que eu sou, e me prontificando naquilo que pode ser melhor, melhorar, porque nós viemos aqui para melhorar, e buscar essas melhoras, eu passo a transmitir uma energia muito boa. E aí, quem é que vai sintonizar com a gente? Quem tem uma energia boa também, né? Então, isso é muito importante, que a gente aprenda a fazer essa caminhada, de nos olhar, né? A autoestima é tudo. A autoestima, gente, é tudo que é o que nos alicerça para enfrentar o mundo e as dificuldades do mundo. E é um processo que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer essa caminhada. Às vezes, a gente não consegue sair sozinho, fazer essa construção sozinho. Aí a gente precisa buscar quem nos ajude. Aí tem N pessoas, né? Pode ser desde um amigo que a gente tenha confiança, né, que vai nos ajudar nessa caminhada, dependendo do nível, até os profissionais, os terapeutas, os psicólogos, né, que estão aí para isso. E a gente dizer assim, mas eu não dou conta de trabalhar minha autoestima sozinha, eu preciso de ajuda e ficar triste por isso, achar que por isso já é um problema. Não, claro que não. Às vezes a gente juntou tanta coisinha, né, no percorrer da vida, guardou tanta coisinha, deixou tanto caquinho pequeno e nos machucando, porque o que nos machuca muitas vezes não é as coisas grandes, é aqueles, sabe aqueles caquinhos que ficam pelo chão bem pequenininho, que de repente a gente pisa
e entra e faz um monte de machucadinho, ou aquele espinho pequenininho que entra na unha e vai inflamando, inflamando, até que de repente... Então, às vezes, a gente vai juntando caquinhos. E aí eles vão nos espetando aqui, nos espetando ali. E aí a gente não dá conta sozinho, então tem que buscar, não é? E isso não é problema nenhum, né? Isso não é problema. Pedir ajuda nunca é problema. Pedir ajuda é mostrar que você se respeita, é mostrar que você se ama. É o primeiro passo para mim. Olha, eu não estou dando conta sozinho, eu preciso de ajuda. E isso é show, né? O que não pode é sentar e ficar chorando e dizendo que a vida não é ruim com você ou que você não serve para nada, né? A gente não veio aqui. O primeiro passo que a gente tem que se lembrar é que para quem crê em Deus ou para quem crê na natureza, que para mim é a mesma coisa, nada na natureza surge por acaso. Então, nenhum de nós está aqui por um acaso. Nenhum de nós é um erro, nenhum de nós é um equívoco, não importa de que forma que você chegou aqui, de que maneira você chegou nesse mundo, não importa. Mas nenhum de nós é um equívoco, nenhum de nós é um acaso, nenhum de nós é resultado de... porque de repente duas pessoas fizeram uma loucura. Não. Se nós estamos aqui, é porque a natureza, a divindade entendeu que era importante e que nós temos extremas qualidades e que nós fazemos parte de uma grande tarefa que é construída no dia a dia na nossa vida. E que nós precisamos fazer isso. E que nós temos muitas qualidades. E que essas nossas qualidades, essas nossas fortalezas, inclusive, que nós temos e nós não valorizamos, é que ajudam a contribuir para que cada dia o mundo vá de uma forma X ou de uma forma Y, né? A gente pode não acreditar, mas ao levantar da cama todos os dias, fazer o nosso dia a dia, nós estamos contribuindo para o mundo inteiro caminhar, não é? E aí, pessoal, né, já chegou o fim, né? É uma prosa que já estamos aí quase com 40 minutos e a ideia é sempre trabalhar 30 minutos. Então, muito bom ter vocês aqui conosco. Segunda-feira estamos de volta, das 18 às 18h30. Quem está aí, esteja conosco de novo, né?